Vamos falar um pouco de coisa séria, né? Estamos em horário de almoço, né? E momento de almoço, né? A gente tem um tempinho para descansar e pode ser um momento de reflexão, né? De falar de coisa séria, de coisa importante. E é isso, né? A barriga já tá cheia, né? Acabou o almoço nesse instante. Já tomei aquele bom e velho energético que eu adoro. E é isso. É, o assunto é delicado, o assunto é complexo, né? Delicadíssimo, porque a gente vai tocar na ferida, né? Vai tocar no calo, vai tocar na ferida. E quando a gente faz isso, é chato, é desconfortável, né? A verdade dói, a verdade incomoda. E é isso, mas às vezes a verdade, né, pode ser não falada, mas tem situações que a verdade tem que ser falada. E eu estou nesse momento aqui para falar um pouco de verdade, falar alguns fatos, né, que acontecem na minha vida, que já aconteceu muito na minha vida, né, trabalhando em várias empresas, e os jovens que estão chegando agora, né, no mercado de trabalho, tanto para trabalhar como CLT quanto para trabalhar como autônomo. Maior parte da minha vida eu trabalhei como autônomo e trabalho como autônomo até hoje, né? Trabalho com evento, trabalho com entretenimento, trabalho com construção civil, né? Desde a minha juventude, e trabalho com a parte elétrica, né? Trabalho, tenho um nível técnico, né, de elétrica e sou eletricista profissional, trabalho com elétrica, né, técnico em elétrica. E é isso. E sou técnico de iluminação profissional. Comecei na luz cênica. Da luz cênica eu passei para luz de show, né, de festivais. E tenho experiência com iluminação tanto cênica de teatro quanto luz de show de festivais e painel de LED, né? Como VJ, né? Tanto montando os equipamentos quanto operando, né, durante os eventos, fazendo projetos, mapa, né, de luz e de LED. E é isso. Tive experiência, né, logo no início com som, mas som eu vi que não era minha, né? Parei no meio do caminho e vamos ao assunto, vamos ao que interessa. Eu venho aqui para falar, né? Não vou citar nomes, mas vou colocar como minha experiência, né, para os jovens que estão chegando agora, né, no ramo de entretenimento, no ramo de eventos. E também, né, quem prefere, né, a área, como eu falei, da construção civil, a área da engenharia, a mesma coisa. A engenharia civil, na área de construção civil, não muda também muita coisa não, porque pessoas, né, mau caráter, pessoas erradas, existem em qualquer profissão, independente de profissão, independente de área, sempre você vai encontrar pessoas erradas, pessoas mau caráter, pessoa que gosta de levar vantagem na boa vontade das pessoas. E eu, né, com um pouco de experiência que eu tenho, né, estou completando 33 anos, né, esse ano, então tenho um pouco de experiência nesses ramos que eu falei aqui. E nessas experiências que eu tive durante a minha vida toda, que são quase já 20 anos de experiência na área, eu aprendi uma coisa, né? Um ditado que é muito importante. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e quem tem, né, sabedoria. Esse ditado, pode seguir ele, siga ele, que esse ditado é verídico. Pode seguir, porque seja um cara útil, você tem que ser uma pessoa útil. Independente da sua função, seja útil. E se você conseguir ser útil em outras coisas, seja útil em outras coisas também. Porque pode ter certeza que você sendo útil, o seu patrão, o seu chefe, a sua equipe, a sua empresa, pode demorar de reconhecer o seu esforço. Mas em algum momento a sua empresa, as pessoas ao seu redor, o empresário, o seu chefe vai reconhecer o seu esforço. Pode demorar, mas vai reconhecer.
Tem alguns que não reconhecem, tem alguns que só faz promessa. Aí já entra os empresários, né? Oportunistas, mau caráter, né? Que não tem palavra, né? Não cumpre a palavra. Tem muitos empresários que falam, poxa, a empresa está pequena, né? Todo mundo está ganhando um valor razoável, mas vocês vão crescer junto com a empresa. Isso vale para o ramo de evento também, entretenimento, né? Os empresários falam, né, que a empresa vai crescendo aos poucos e conforme a empresa crescendo aos poucos, né, vamos crescer junto com a empresa. Tem empresários que cumprem. São poucos, exceções, mas a maioria, eu coloco como 80% dos empresários do Brasil todo, não é de Salvador, sou de Salvador, Bahia, né? Não é só da Bahia, não é só de Salvador, empresário do Brasil todo, não cumpre com a palavra. E isso não fica só pro lado dos empresários, aí a gente já vai pro lado da banda também, das bandas. Os artistas vão ficando famosos, a gente muitas vezes pega um artista no início de carreira e o artista só tem condição de te pagar R$100 de cachê e você aceita esses R$100 de cachê e depois o artista ele fica milionário, ele fica famoso, reconhecido nacionalmente, internacionalmente, passa a ganhar cachês de R$1 milhão e você continua às vezes, né, na maioria dos casos, recebendo aquele mesmo cachê de R$100. Pode até haver um reajuste para 150. 150 é um valor muito bom para você perder noite, para você trabalhar às vezes mais de 20 horas por dia, né, mais de 15 horas por dia, para você arriscar sua vida na estrada. Aí vamos voltar para as empresas. Às vezes a gente arrisca a vida em altura, em um monte de situações perigosas e a gente simplesmente continua recebendo o mesmo valor. A empresa cresce, a empresa fica enorme, o patrimônio do empresário triplica, quadriplica, o empresário fica com um patrimônio de R$1 milhão, fecha eventos, fecha contratos de 100 mil, 200 mil, 10 mil, R$1 milhão, R$2 milhões e você continua recebendo aquele mesmo cachê, aquele mesmo salário de R$1.000 e pouco ou aquele mesmo cachê que eu falei que quando eu comecei o meu cachê era R$40, era R$40 sem transporte. Eu tirava o meu transporte, que na época era R$2,20, R$2,50, do R$40. Então eu ficava com 35. Às vezes eu queria fazer um lanche na rua que custava em média R$10, R$8. E tinha dia que eu, quando pegava o dinheiro toda semana, ou às vezes em 2 dias, em 3 dias, eu pegava de cada dia, sobrava no caso de lucro de cada dia R$20. E quando tinha que pegar um táxi, na época que não existia Uber, você pegar um táxi de R$20, R$30 em Salvador, imagine, não sobrava nada. Então, resumindo, se você trabalhasse 30 dias no mês, você ia ganhar na quantidade, mas no valor diário, infelizmente, era impossível você se manter financeiramente. Tudo bem que eu estou dizendo de uma época, estou falando de uma época que o salário mínimo era R$500. Você ganhar, sei lá, R$40, na época que o salário mínimo era R$500, dá até para entender. Mas foram passando o tempo, o salário aumentou para 1.000 e esse valor aumentou para 50. De 50 para 60, de 60 para 70, de 70 para 80. E ainda tem empresários até hoje que insistem em pagar R$100 de cachê. Aí chega nesse período maravilhoso que estamos, né, se aproximando do carnaval, esse empresário procura prestadores de serviço e não encontra. Principalmente aqueles empresários que insistem em pagar um valor defasado, um valor que não é equiparado ao serviço que a pessoa está fazendo. E o empresário fica desesperado e faz o quê? Eu vou pagar dobrado,
Eu pago 100 durante os dias normais do ano. Quando é no carnaval, quando é no São João, quando é no Réveillon, eu pago o dobro. O dobro de 100 é 200. Pago o dobro, R$200. R$200. Bom. Mas infelizmente não é o suficiente para certos tipos de serviço. Tem serviço que requer um valor a mais. A pessoa às vezes sai de madrugada do ambiente, o cara não quer pagar Uber, o empresário não quer pagar Uber de um prestador de serviço que trabalhou até 1 da manhã, até 2 da manhã, não tem mais transporte público e o empresário não quer pagar o Uber para o cara chegar em casa. O prestador de serviço chegar em casa. Aí muitas vezes o prestador de serviço, desses R$100, desses R$200 de cachê, o prestador de serviço tira 30, 40, às vezes até 50, dependendo da distância, para pagar de Uber. Aí bote aí, esse valor de Uber com a ida, que ele pagou também de transporte de ônibus para chegar no local, ônibus, metrô, etc. E aí, sobra quanto? Aí depois você fecha o pacote no final do mês, né? Quando chega dia 1º do mês seguinte, ou dia 30, 31 do mês que você está, você pega, coloca no papel e faz seus cálculos. Quanto foi que eu levantei esse mês trabalhando como autônomo? Eu levantei R$2.000. Quanto é o salário mínimo? R$1.500, R$1.600. Tá valendo a pena trabalhar como autônomo? Poxa, se você está trabalhando como autônomo e a maioria dos meses você consegue fechar um valor, uma receita de 3.000, 2.000, 4.000 para cima, tá ótimo, tá legal. Agora, se você não consegue chegar nesse nível, infelizmente, você tem que rever, porque existe, né, os direitos trabalhistas, existe a carteira de trabalho, justamente para a gente não estar trabalhando, né, de maneira onde a gente se prejudica e não tem retorno nenhum financeiro. Só recebe dinheiro para pagar dívida e não sobra dinheiro para nada. Não quer dizer que o valor da carteira de trabalho é um valor maravilhoso, mas é um valor certinho todo mês. Não vai ter mês que você vai ficar na dúvida, esse mês eu não vou ganhar nada, esse mês eu vou ganhar muito, esse mês eu vou ganhar pouco. Não vai ter essa dúvida.